Olá, eu sou Pablo Tomulok e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de habilidades multilíngues. Professor, obrigado pela sua presença. Você é formado em francês e ensinou línguas por mais de 30 anos. Atualmente está atualizando um livro que vai publicar em breve em formato e-book e o título desse livro é Papai Tem a Lot of People no Bus. De que trata esse livro? Obrigado, Pablo. O livro discute o processo de desenvolvimento justamente da habilidade multilingüe, ou seja, de como se tornar usuário de mais de uma língua, e o título faz referência a uma fala dita por meu filho quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, e o estudo de caso de como ele desenvolveu essas duas línguas paralelas serve de pano de fundo para ajudar a compreender o desenvolvimento desta habilidade. Professor, costuma-se dizer que crianças pequenas têm mais facilidade para aprender uma outra língua do que adultos. Essa crença popular procede? Pablo, de fato é comum a crendice popular de que quanto mais cedo, mais fácil aprender uma nova língua quando criança do que quando adulto. Bom, a questão não é assim tão simples. Não se trata de ser mais fácil. Na verdade, o adulto possui muito mais recursos cognitivos e estratégias de aprendizagem organizadas do que a criança. O adulto, por exemplo, tem maior controle da sua atenção, é mais motivado, é mais persistente, é mais focado em metas, para citar apenas alguns aspectos que colocam de imediato em xeque essa noção. Se uma criança é exposta desde cedo a falantes proficientes, que interagem naturalmente com ela de maneira vivencial, ou seja, a criança pode de fato vir a tornar-se mais competente do que alguém que aprende uma língua estrangeira mais tarde. Isso não acontece porque seja mais fácil para a criança aprender, e sim porque o seu sistema nervoso atende a um programa genético que deve ser respeitado para que a aprendizagem ocorra. Por exemplo, resultados científicos comprovam que existem períodos críticos na organização de determinadas funções superiores pelo sistema nervoso. Pássaros que não aprendem o canto da sua espécie dentro desse tempo não conseguem aprendê-lo nunca mais, por exemplo. Então, seres humanos conseguem aprender línguas em qualquer idade, mas as crianças pequenas, que ainda não falam a sua língua materna ou que estão em estágios iniciais dessa aprendizagem, estão mais predispostas a perceberem os sons de outra língua, distinguindo nuances que tornam difíceis de serem discriminadas mais tarde. Uma vez realizada essa discriminação, o sistema nervoso generaliza esse conhecimento, tornando possível o reconhecimento do som independentemente da voz, do sexo, da idade do emissor e mesmo quando ela é reproduzida por máquinas. Quanto mais cedo a criança for exposta a falantes de uma língua estrangeira, maior será a probabilidade de adquirir os sons e a musicalidade desta língua com perfeição. Esta probabilidade cai à medida que a idade avança e o sistema nervoso se especializa na produção dos sons da língua da família. Crianças pequenas, então, podem, de fato, alcançar uma pronúncia mais nativa, não porque seja mais fácil para elas, mas porque o sistema nervoso está menos especializado, ou, em outras palavras, se encontra mais plástico. O corpo humano tende a especializações, que terminam por limitar as suas possibilidades. Observe, por exemplo, a configuração do desenvolvimento dos músculos de uma nadadora é diferente, bem diferente, da de uma bailarina, e estas, por sua vez, diferentes também da de uma ginasta do solo. Então, o cérebro e o aparelho fonador humano também se especializam para se tornarem mais eficientes, e com isso perdem graus de liberdade, ou seja, eles, para se especializarem em uma coisa, se tornam menos especializadas em outra. Uma outra pergunta que é feita com bastante frequência é se alguém pode aprender uma outra língua assistindo canais de TV de uma língua estrangeira. Pablo, essa é uma crença equivocada muito comum. Os canais de língua estrangeira podem auxiliar na manutenção da compreensão oral. Porém, para se desenvolver a capacidade de produzir linguagem oralmente, é necessário um interlocutor. Repetir o que se ouve não pode ser confundido com produção oral espontânea. Então, a minha resposta é: os canais ajudam a você manter a sua compreensão, mas
É impossível aprender a falar simplesmente ouvindo. Você tem que interagir com o interlocutor e isso tem que ser feito de uma forma espontânea. As crianças, ao nascerem, já estão aptas a se tornarem multilíngues? Definitivamente sim. Não se trata de um talento que alguns possuem e outros não. Todas as pessoas que nascem sem algum comprometimento físico possuem a circuitaria neural necessária ou hardware para se tornarem multilíngues, mas por força das circunstâncias do seu ambiente de desenvolvimento ficam restritas ao monolinguismo. O fator mais importante para o desenvolvimento de uma criança multilíngue, na verdade, tem menos a ver com a linguagem propriamente dita do que com a forma como as línguas ocorrem no seu ambiente. Em outras palavras, uma língua que se torna um meio de prazer e de experiências alegres para a criança tem grande probabilidade de se tornar a sua segunda língua. A linguagem existe para comunicação, para desenvolver relacionamentos, para satisfazer necessidades, para dar prazer. Essa é a função principal da língua. A língua ensinada como uma forma de estudo ou, no extremo oposto, como um mero entretenimento, não tem a menor chance de produzir crianças multilíngues. Nas últimas décadas, surgiram no Brasil diversas escolas que pretendem ensinar inglês, por exemplo, às crianças, com musiquinhas infantis, números, nomes de cores. Embora as crianças memorizem as músicas, as palavras isoladamente, e sejam capazes de reproduzi-las para o delírio dos pais, isso por si só está longe de poder ser considerado bi- ou multilinguismo. Para desenvolver competência bilíngue, é fundamental que a língua seja um artefato de comunicação e que o interlocutor da criança seja um usuário competente da língua em questão. Outra coisa importante é que existe uma enorme diferença entre ser um usuário competente de uma língua e saber dizer coisas nesta língua estrangeira. Daí a grande diferença entre saber falar inglês, por exemplo, e saber falar em inglês, ou seja, repetir fórmulas memorizadas. São duas coisas muitíssimo diferentes. Professor, muito obrigado por esses esclarecimentos. Seu livro sairá quando? E como pode ser encontrado? Poderá ser encontrado em qualquer distribuidor, inclusive no site do Multiegos. O título é esse que está aparecendo aí embaixo. Papai tem a lot of people no bus. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê a sua curtida aí embaixo. E se você tem conta no Gmail, não deixe de se inscrever no canal. Basta clicar e é muito rápido e muito importante para nós. Teremos prazer em responder suas dúvidas, comentários. Por favor, escreva. E se não gostou, escreva também e nos ajude a melhorar. Até sexta-feira que vem, eu sou Pablo Tomulok.